capa de livro, quando a gente projeta o livro todo pensando no movimento narrativo, no movimento da leitura, né? Então, quando eu faço uma capa amarela, eu penso que aquela capa vai ser vista dentro de uma livraria com várias capas coloridas. Então, eu tenho que fazer algum recurso gráfico que eu puxe a pessoa para chegar perto do livro que eu estou fazendo. O amarelo é a segunda cor mais luminosa do espectro, né? Então, se você colocar no meio de outras, ele se destaca. Quando a gente faz a diagramação, se eu faço a palavra doula, né, na direção da entrada da boca de um personagem que a gente não vê totalmente ali, eu estou fazendo exatamente essa varredura de leitura que eu falei para vocês. Vem de cima, tem o bloco ali onde tem o nome do escritor, desce para a palavra doula e faz o sentido de entrada no livro, junto com a língua, que está fazendo uma seta. Eu não coloco a figura toda, porque, quando eu coloco parte da figura, eu crio uma curiosidade. Então, a pessoa abre para ver o que está acontecendo lá dentro. A guarda é a parte do livro feita para livro de capa dura. Então, quando o livro tem capa dura, você tem a prancha de papelão, que é forrada com o impresso da capa e arrematado para dentro, e a gente coloca um papel de arremate por dentro, que se chama guarda. A gente notou que, se a gente fizesse isso no livro brochura, que não tem necessidade de guarda, como uma falsa guarda, aquilo funcionava como a cortina do teatro, o momento que você senta e você espera. Porque antes os livros tinham essa parte, tinham branco por dentro, e as editoras faziam propaganda. Então, mal você abria o livro, você já caía em cima de alguma coisa. Então, são silêncios que a gente vai dando. Como esse livro é uma história africana, a guarda é um tecido africano. Os tecidos africanos, eles não são meramente decorativos. Cada estampa é uma história, e é uma história que diz para quem aquele tecido é destinado. Ele pode ser para o rei, para o cara da colheita, para o feiticeiro. Tá? Então, quando eu coloco esse tecido na guarda, eu já começo a ambientar a história que eu vou contar. As imagens, elas vão ser pesquisadas também dentro da cultura em que se dá a história, né? Então, eu vou em arte africana, eu aplico tecidos africanos na roupa do personagem, eu procuro ambientar com muito pouca coisa um ambiente que transfira calor. As crianças se perdem no deserto, então esse deserto é composto apenas pela cor e pela uma projeção, né, da sombra quente do vermelho. As crianças, essa história é uma história de uma mulher canibal que vai... A tribo passa necessidades com água, e eles saem do local e todo mundo vai morrendo, e a doula, para sobreviver, ela tem que comer as pessoas. Todo mundo morreu e ela tem que se alimentar dos corpos das pessoas mortas, e ela vira um monstro. Muito tempo depois, umas crianças na mesma situação com os pais saem da aldeia, e eles fazem uma parada no deserto, e os pais pedem para eles pegarem gravetos para a noite, e eles se perdem. E, quando eles acordam, eles encontram a cabana da doula. Eles encontram 3 cabanas, uma cabana tem essas urnas, que tem um cheiro horrível, e as outras duas, numa das outras duas, está a doula, que diz para eles que ela é uma figura assustadora, e ela diz para eles que eles não precisam ficar preocupados, porque ela vai cuidar deles, ela vai alimentá-los, e depois eles vão procurar o pai e a mãe, que é uma história que tem a mesma origem do João e Maria, tá? Porque essas histórias, elas se repetem no inconsciente coletivo, nas histórias ancestrais.
E tem um momento que eles conseguem, eles tentam fugir mais uma vez, num dos momentos eles fogem e eles se ajoelham no mar e pedem para o mar se abrir. Esse mar poderia ser um mar com uma configuração comum de mar, mas eu faço ele como se fosse com uma elevação de catedral, justamente porque eles se ajoelham e pedem, e toda a configuração árabe, porque a história se dá também na Eritreia, que é uma região de cultura árabe. Eles pedem para que o mar se abra, que é justamente uma área que é próximo da passagem bíblica, da abertura do mar. Ele falou, a Eritreia, onde nasceu Marina Colaçante. Pode passar, Roger. Mas livros de cultura africana, que a gente tenta sempre trabalhar em cima dessas imagens, que como as histórias se espalharam pelo mundo, tem imagens de várias populações da África, que a gente também, às vezes, tem uma concepção errada, né, que a África é uma coisa só, né? Então, são culturas muito diferenciadas, o rato vai passando por várias culturas e coletando histórias. O outro Histórias Africanas para Contar e Recontar, é uma lenda de origem que fala sobre o porquê que o camaleão muda de cor, que a lebre e o camaleão vão correndo atrás dos mercadores, os mercadores vão perdendo pedaços de tecido que vão comercializar no mercado, e aí a lebre, como anda muito rápido, ela vai perdendo, e o camaleão, ele anda devagarzinho, ele vai juntando, então ele pode mudar de cor toda hora. Pode mudar. Outras lendas africanas, que tem eu vou mudando o traço. Eu não tenho um traço que você diga, como Mariana Massarani ou Ziraldo, por exemplo, que você olha e você diz, isso é da Mariana, isso é do Ziraldo. Eu adequo o que eu faço à história. Passar. Normal. Isso é o Filho do Vento, é aqui, ó. Volta, vai para frente. Essa é o Filho do Vento, que também é uma outra lenda africana, que é uma criança que está brincando com uma outra que ela não sabe o que é, que tem um cabelo arrepiado, e ela não sabe o nome dela, e ela pergunta para a mãe, e a mãe diz que é o Filho do Vento, mas que ninguém pode falar o nome dele, porque se falar, ocorre uma tempestade. E o menino vai e fala, e tem uma tempestade. Então, assim, para a coisa da chamada da capa, como eu falei para vocês, olha, eu uso apenas o recurso da cor, essa cor da capa mesmo é uma cor cítrica, um laranja cítrico, uma estilização do baobá, e pelo fato de eu fazer os galhos curvos, ele dá um movimento, tem os passarinhos que saem, que complementam esse movimento, e o garoto correndo no sentido de entrada para o livro, sempre nesse sentido em que você vai abrir, você vai entrar. A guarda também é um tecido. São as páginas que antecedem o texto, né, que a gente vai dando pausas de silêncio. Pode passar. A ilustração como um contraponto com o texto sempre, quando a gente vai ler, quando a gente vai escolher um livro para comprar, a gente deve sempre ver se a mancha gráfica, a mancha que está escrito o texto, ela tem respiração, ela tem espaços entre uma linha e a outra, e ela tem espaços para cima, para baixo, para os lados, porque o olho ele precisa desse conforto. Se você tem um livro que tem uma mancha gráfica muito apertada, você não consegue ler. O olho fica incomodado. Se está muito em cima, perto das margens, o olho acredita que algo foi roubado dele em espaço. E também cansa e não continua a leitura. Então, esses espaços de respiração no texto são muito importantes. Pode passar. Pode passar. Todos são o Filho do Vento. Mas esse é um livro feito com a ilustração em digital, sobre o zumbi. É um livro sobre o zumbi dos Palmares.
E esse é o Vizinho e Vizinha, que sou eu, Roger e Mariana. É um livro onde temos os três ilustrando, a história é do Roger. Tem essa capa amarela, que é uma capa também que chama, né, quem está num coletivo lá vendo os livros, ela é uma capa chamativa, ela é amarelo com magenta, que é esse tipo de rosa, que são cores primárias, então são cores que vão ter uma facilidade de comunicação muito grande. A guarda do livro é uma ambientação da história, né, que é a cidade, é uma história urbana. Pode passar. Eu não vou pagar seu salário. E aí tem o apartamento do vizinho, a Mariana que faz, o corredor é o Roger e o apartamento da vizinha sou eu. Não tem nada do texto que fale sobre o corredor. Então, acontece uma coisa no corredor, tá? Então, assim, o livro ele vai explorar a imagem, o texto e essa narrativa sem a palavra, que a criança vai percebendo. Inclusive, a criança percebe que, ao longo do livro, eu fui mudando a cor do tapete. Eu fiz isso puramente por uma brincadeira, e a criança ficava intrigada com isso. Sempre perguntam, por que mudou a cor do tapete? Pode mudar. Os 10 Patinhos é um livro para criança bem pequena, eu tenho alguns livros para criança bem pequena, e vocês veem, olha, a capa também está com essa lógica, né? O movimento circular do olho faz toda a volta e vai entrando na estrutura do livro. Na primeira página, o patinho voando, também ele faz entrar na falsa guarda. Pode passar. E as imagens, elas procuram as imagens da história, que é uma brincadeira, 8 patinhos foram fazendo não sei o quê, aí um parou, aí aconteceu e vai diminuindo, né? Procura sempre uma respiração, um branco, uma estética que a criança possa ficar observando, né? O que tem a mais ali que não está falado na palavra. Pode passar. E, no final nos livros, normalmente, tem uma coisa que eu detesto, que chama ficha do professor. Tá? Então, porque eu acho que o professor é criativo, ele sabe o que ele deve fazer com o livro, né? Não precisa, entendeu? Mas, às vezes, tem necessidade de colocar aquilo ali, mas, como eu não gosto, eu faço um tabuleiro de jogo para que ele continue sendo um objeto lúdico. Eu não acho que livro tem que ser usado em escola como elemento didático. Eu acho que o livro é arte, né? A arte, ela é prazer, ela tem um incômodo, um questionamento, entendeu? Ela é para ser usada para a fomentação do pensamento estético, não para perguntar por que o escritor quis dizer isso, por que o ilustrador fez aquilo, né? Na maioria das vezes, eu vejo as pessoas usam semiologia para analisar a imagem. E aí analisam tudo. Fez isso por causa disso, fez aquilo por causa disso, entendeu? Não é assim que acontece quando você cria a imagem, né? Outro dia mesmo eu mostrei, lá na UFRJ, um livro de um aluno que ele usava preto e vermelho. E poderiam fazer 300 mil interpretações com aquilo. Ele usou apenas por uma escolha estética. É para olhar. Se eu vou numa exposição e eu me atenho muito mais no que está escrito do que olhar o quadro, né? Aliás, agora as pessoas não olham o quadro, a máquina fotográfica olha o quadro, né? Ninguém olha mais nada, né? A não ser o olho fotográfico, né? Teve até um artista há pouco tempo que ele fez quadros imensos com legendas e o quadrinho pequenininho assim do lado, como se fosse a legenda, invertendo a ordem. Pode. Esse é o Cadê, que também é um livro para criança pequena, que é aquela coisa da criança, a mãe pergunta, cadê você? Aí ele fala, eu estou embaixo de uma girafa. Aí ele está embaixo da mesa indo embora. Cadê você? Eu estou em cima de um rinoceronte. E aí ele vai, cadê você? Eu estou atrás de não sei o quê, eu estou embaixo de não sei o quê, que vou trabalhando com em cima, embaixo, frente, atrás, mas brincando com a criança, até que ele encontra a mãe, ele fala, eu estou atrás de você,
e ela beija ele. Outra coisa é que